Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Pai. Toda honra, toda glória a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Daniel. Achou Ezequiel, você acha Daniel. Pastor, mas onde está Ezequiel? Velho Testamento. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Daniel, capítulo 11, do versículo 32 em diante. E depois o capítulo 12 até o 10. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Declara assim comigo, repita para ficar uníssono. Diga, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu vou continuar. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Pai Todo-Poderoso, aqui está a sua palavra, e do outro lado estou eu aqui, pequenino, dependente de ti. Sem ti eu não posso fazer nada, pois estamos aqui em teu nome. Pai, ministra em nossos corações nessa manhã. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado porque o Senhor está aqui, e que o Senhor, Pai, e que todos nós, a começar da minha vida, estejamos conectados, não no celular, não no Zap,
não no Face, e nem em distrações, mas que nós estejamos, e eu desejo, eu quero, estar conectado, porque eu preciso estar conectado no teu trono, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Pode pôr para mim o quadro. Bom dia a todos. Bom dia. A paz do Senhor. Acho que vai ter que apagar a luz. Tem como? Queridos, eu quero primeiramente situar para vocês todos aonde se encaixa esse tempo que Daniel estava vendo a visão, e vocês possivelmente já deduziram quem é o homem vestido de linho. Quem é o homem vestido de linho? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu procurei simplificar aqui. Bom, aqui é uma linha do tempo. Deus é eterno, sem começo, meio e fim. Todo mundo está vendo? Amém ou não? Amém ou não? Então, o Deus é eterno. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. A linha do tempo para Deus, ela é eterna. Bom, Jesus Cristo fez uma separação no tempo da terra. Existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. Bom, na linha do tempo, o capítulo 1 de Gênesis e os 3 primeiros versículos de Gênesis 2, está antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva, e aí não tem como negar isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Na onisciência, onipotência, na presciência de Deus, Deus é eterno, Ele resolveu criar o universo, e do nada Ele criou. E Ele criou tudo e criou a terra. E você também não pode negar a existência dos dinossauros. Não tem como negar, eles existiram. Aonde eles existiram? No capítulo 1. Deus, Ele faz como quer. E a terra tem milhões de anos? Tudo indica que sim, não há como negar. Mas Deus, para trazer Adão e Eva, precisou eliminar os dinossauros da forma que Ele bem quis e faz. O que eu quero aqui mostrar, eu quero situar aonde está localizado esse texto que nós lemos. Vamos lá. Bom, antes de Jesus, Deus criou Adão e Eva, o ser humano se multiplicou, pecou, e Deus trouxe o dilúvio. No dilúvio, nós somos ministrados aqui há 15 dias, se eu não estiver enganado, ou domingo passado, a pastora Renata ministrou sobre Noé, ele saindo da arca. Ele saiu da arca, eram 8 pessoas, e a terra se multiplicou. Curiosidade bíblica, é possível comprovar pela Bíblia, que os 3 filhos de Noé, um foi para a Europa, um foi para a África, e outro foi para a Ásia. Bom, curiosidade, é comprovado, em tribos africanas, em povo mongolês, existe uma lenda. Qual lenda, pastor? Existe a lenda de que um dia, o povo dele, alguém teve a ideia de construir um barco. Bom, já sabe de onde veio essa lenda, né? O dilúvio, o povo se multiplicou, e Deus pensou em trazer salvação. Chamou um homem, sai da tua terra, sai da tua parentela, e aqui, Ele chamou a Abraão, Sara, e aqui foi gerado Isaac. Isaac gerou aqui a Jacó e Esaú. De Jacó nasceram 12 homens. Esses 12 homens geraram as 12 tribos de Israel. E Deus, na sua onisciência, levantou aqui um homem chamado José, filho de Benjamim, e
Deus levou, Deus, na onisciência dele, Deus identifica Israel como minha vinha. E Deus já tinha tentado salvar o homem através de Adão e Eva, ensinando a palavra, mas o homem se perdeu, teve que trazer o dilúvio. Deus falou com Noé, os 3 filhos de Noé sabiam da verdade, mas o ser humano se perdeu. E Deus pensou num plano de salvação. E o plano de salvação passou por ele criar um povo. E esse povo foi gerado de Abraão. Aonde Gênesis 12 diz que em Abraão, através dele, todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. E aqui nasceu um povo, esse povo se multiplicou, uma grande fome foi gerada, Deus levou José para o Egito, e nas ideias de Deus, Deus levou Israel, Jacó, os seus 12 filhos, toda a sua família, 70 pessoas, para o Egito. Lá no Egito passaram 430 anos, não importa o tempo, se Deus tem um plano, esse plano vai acontecer. Fala comigo, não importa o tempo, se Deus tem um plano, esse plano vai acontecer. Bom, e Deus, na sua onisciência, gerou uma fome gigantesca, mas através de José, ele preparou uma provisão para o mundo da época todo. E o povo de Israel, os 70, Jacó, seus 12 filhos, toda a família, foi para o Egito, passaram lá 430 anos, se multiplicaram, 2 milhões de pessoas. Eu vou chegar em Daniel, tá bom? Fica tranquilo. E aí, Deus levanta um libertador. Porque o Egito se tornou um opressor. Deus precisava tirar aquele povo de lá. Nós somos muito comodistas. Brasileiro, o ser humano não gosta de mudança, mas o brasileiro menos ainda. E Deus provoca circunstâncias e situações para a gente mudar e sair do lugar. Ele levantou Moisés. E depois de Moisés, o povo de Israel se estabeleceu na terra prometida, Canaã, Josué, vieram os profetas maiores, profetas menores, Daniel, um dos profetas de Deus. Depois veio Malaquias, o último livro da Bíblia, e depois 400 anos de silêncio. Curiosidade, as Bíblias, algumas Bíblias trazem páginas, antigamente traziam páginas brancas, entre o Novo Testamento, o Velho e o Novo Testamento, simbolizando 400 anos de silêncio. Veio Jesus, morreu na cruz, enviado por esse Deus. A igreja dele foi formada, e a gente viu os Atos dos Apóstolos, os 12 apóstolos chamados por Deus. Eu sou um dos defensores. Se você for lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém tem 12 portas, as 12 portas são 12 pérolas, aonde em cima de cada pérola existe o nome de 12 apóstolos. Então eu sou um daqueles defensores. Judas não é, Matias possivelmente não é, eu creio que é o apóstolo Paulo, os 12 que estarão com os nomes escritos lá. Então, Atos dos Apóstolos, a igreja se estabeleceu. No ano 70, mais ou menos, a igreja foi espalhada pela Europa. O pastor Sandro, domingo passado, ministrou sobre Filipe. E Filipe, por onde ia, ele pregava. Porque a igreja foi expulsa de Jerusalém pelo general Tito, pelo César. A igreja hoje, 2025, agora, daqui por diante ainda não aconteceu. Esse texto que eu li, está localizado num tempo que ainda não aconteceu, mas eu creio particularmente, que ele pode estar perto.
Bom, no que nós cremos, daqui em diante eu vou comentar qual é a linha de entendimento e interpretação que a Menorá tem sobre os últimos tempos. Arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar nos ares. Jesus vai voltar nos ares. Então, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Por quê? Lá em Mateus 24 fala, Jesus, ele fala, Mateus 24, 25, ele fala sobre os tempos do fim. E ele pega e fala assim, um dos últimos versículos, ele fala assim, quando todas essas coisas, quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então essas coisas se cumprirão. Queridos, tem igreja que está comprando horário na Índia, já falei isso aqui, comprando horário na Índia, traduzindo para o indiano, comprando no horário nobre, lá de Bombaim, Nova Delhi, esqueci o nome da capital nova lá. E sabe o que está acontecendo? Eles estão recebendo e-mails. Quem é esse Jesus? Alemanha, que foi o berço do Evangelho. Tem um dos filhos desses pastores de igrejas renomadas aí, que foi na Alemanha montar escritório para espalhar o Evangelho. África, vocês já viram o que está acontecendo na África? Igrejas gigantescas. Ou seja, o Evangelho, pode-se dizer, está sendo praticamente pregado no mundo inteiro. Arábia Saudita, vocês sabiam que Jesus está aparecendo para pessoas na Arábia Saudita? Então, nós estamos prestes a que Jesus, o tema dessa mensagem é tempos do fim. Nós estamos nos tempos do fim. Não há como negar, basta ver o que está acontecendo na humanidade. Guerras, rumores de guerras, o esfriamento do amor, o ódio de um para com o outro, a frieza nos assassinatos de pessoas, envenenamento, egoísmo. Se você crê ou não crê, os fatos não se podem negar. Glaciares que há milhares de anos estavam congelados, e os cientistas estão apavorados porque eles achavam que iriam descongelar até 2050, e está descongelando de uma forma rápida. Nível dos mares vai se elevar, enfim. Então, Jesus está para voltar, e Ele vai arrebatar todo aquele que for achado escrito no livro. E o sábio que Ele fala, é o sábio que escolhe seguir Jesus. Os sábios entenderão. Bom, quando o arrebatamento acontecer, agora vai acontecer algo em paralelo dentro do que nós cremos. Alguns não creem dessa forma, mas nós cremos dentro do que a Bíblia nos mostra, nós entendemos mais plausível é isso. O que vai acontecer? Quando Jesus for arrebatado, vai acontecer as bodas do Cordeiro. São 7 anos. Eu não tenho tempo, mas o tempo que nós lemos aqui, quando ele falou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, são 3 anos e meio. Enquanto quem tem o nome escrito no livro da vida vai subir com Jesus nos ares, e vai passar 7 anos lá com ele servindo a ceia, em paralelo vai acontecer a grande tribulação, que é isso que Daniel está vendo. Então, o arrebatamento acontece, a igreja sobe, nós passamos 7 anos com ele, mas durante 7 anos, vai acontecer a grande tribulação em paralelo. Sendo 3 anos e meio de paz aparente, onde, queridos, o diabo imita tudo. Tem a trindade de Deus, o diabo fez a dele. O anticristo, o falso profeta e a besta reinarão. E durante 3 anos e meio haverá paz aparente no mundo. Queridos, quem é que não está percebendo que o mundo está... O que está se formando no mundo? Vocês já perceberam que o mundo está um caos? O mundo está sendo preparado para se levantar um líder, que vai colocar a ordem nesse mundo e todo mundo vai obedecer. O que vai acontecer? A tribulação são 7 anos,
3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de caos total. Caos total. Total. Mas nós não vamos estar aqui, se você tiver o seu nome escrito no livro da vida. Quando terminar a tribulação, aqui dentro tem a guerra do Armagedon, tem tudo isso. Quando terminar a tribulação, vai acontecer o milênio. Por isso que a gente é pré-milenista. O que é pré-milenista? Tem pré-milenista, pós-milenista e amilenista. O pré-milenista, ele crê dessa forma, pré-milenista, tribulação antes do milênio. Mas tem um segmento dentro da igreja cristã que crê que a tribulação é depois do milênio. Mas não muda o fato de que se seu nome e meu nome não estiver escrito no livro da vida, não importa. E depois o juízo final, no final de tudo. Já que eu entrei nesse assunto aqui, o arrebatamento é para a igreja, tá bom? Vai haver um segundo arrebatamento aqui, ó. Então Adão, Eva, Davi vai ressuscitar aqui, ó. Só para mostrar aonde esse texto está localizado, e agora eu quero começar a trabalhar ele. Aos violadores da aliança, pode tirar, obrigado. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Bom, aqui está bem claro, né? Não é meu foco. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Põe em Daniel 11:32 a RC, por favor. RC. Daniel 11:32, RC, revista corrigida. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. A RC, ela fala assim, ó. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Vamos ler essa daqui em diante? Vamos lá, eu vou contar 1, 2, 3, nós vamos ler aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Obrigado. O que é conhecer? A palavra conhecer aqui, perceber e ver, descobrir e discernir, saber por experiência, considerar, ser ou tornar-se conhecido. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Qual é o nosso conhecimento de Deus? Qual é o meu e o teu conhecimento de Deus? Queridos, todos nós estamos passíveis, porque Jesus já declarou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Veja só, olha o que Jesus fala. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, irmãos. Vamos falar forte, venci, vamos lá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu mas meus irmãos e minhas irmãs, como o povo que se diz de Deus, anda abatido, anda fraquejante, sendo que a palavra de Deus diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos profetizar isso, vai? Vamos declarar assim, vai? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas, meus irmãos, uma coisa é ser escangalhado. O que é ser escangalhado? Chega a idade de 68, é normal, me apareceu 2 coisas aí. Fui no médico, o médico fez o exame lá na cabeça, o médico fez o exame no olho, resultado do exame. Tudo ligado à faixa etária. Então é normal. Mas a grande doença de hoje é a fraqueza de mental, emocional. Quanta gente para baixo, irmãos. Sendo que a palavra de Deus, que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu não creio que Daniel, um profeta de Deus, estava mentindo. Ou seja, ele estava recebendo uma palavra do próprio Jesus. Olha, quem me conhece se tornará forte e ativo. Queridos, eu li o livro de
Augusto Cury, ele era um psiquiatra ateu. Recomendo os livros dele, tá? Ele era um psiquiatra ateu. E ele criou a teoria da inteligência multifocal. E o que Augusto Cury resolveu fazer? Eu vou testar a minha teoria em Jesus. Ele era ateu. O que você acha que aconteceu? Se converteu. Você sabe por quê? Ele tem 4 livros, irmãos. 4 livros que ele fala sobre Jesus, a capacitação de Jesus. Quem conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Por que Jesus suportou a cruz? Ele foi humano, porque ele era 100% humano e 100% Deus. Mas ele era 100% humano. E como 100% humano, o que ele falou? O que eu e você falaríamos: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, ele conhece Deus. Porque os profetas, os apóstolos, todos eles foram, menos João, que morreu na ilha de Patmos. Por que os apóstolos suportaram? Quem de nós, irmãos, em sã consciência, eu me incluo, se uma perseguição vier, como já aconteceu, quantos desistiram? Mas do outro lado, no Coliseu, a história relata, Flávio Josefos conta, ele era um historiador que relatava as histórias acontecidas em Roma. Ele conta que no Coliseu, aqueles leões eram afastados, ficavam com fome, só na água, sem comer por dias. E a história conta que famílias, pai, mãe, crianças se ajoelhavam e louvavam a Deus. E é muito triste os relatos de como que o leão vinha. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativos. E a RC fala: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. A grande questão é que nós não nos esforçamos para ler a Bíblia, para estudar, para jejuar, para orar. Igreja, ninguém se manifeste, por favor. Quantas vezes você jejua na semana? Quantas vezes você jejua no mês? Quantas vezes você jejuou esse mês? E aí nós temos o nosso inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Encontra uma igreja fraca, desanimada e abatida, ele vem e quer pisar em cima. Mas se a igreja não jejua, não ora, não medita na palavra, não estuda, olha, queridos, eu falo aqui para a glória de Deus, até 5 anos de ministério, eu tinha lido a Bíblia mais vezes no secular do que de tempo integral. Hoje não. Sendo que trabalhava, se esforçava para ir lendo no ônibus. Sim, lendo no ônibus. E o ônibus lotado, e a Bíblia aqui, ó. Diga, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém ou não? Amém. Conhecer Deus nos torna forte e ativos. Será salvo o teu povo? Será salvo o teu povo? Olha o que ele diz. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Irmãos, eu creio que não existe anjo apagador. Sabe o que é anjo apagador? Você está lá firme na fé, peca, erra, se afasta, o anjo vai lá e apaga. Tira o nome dele. Aí você vem, ai Senhor, misericórdia. O anjo vai lá, escreve o nome dele. Escreveu de novo. Aí você pega e falha e peca de novo, se afasta, esfria, apaga o nome desse miserável. Não, é miserável não, abençoado. Abençoado. Querido, não existe anjo apagador não, meu. Ou você não é. Como que você e eu estamos terminando esse ano? Estamos em outubro,
Só falta novembro e dezembro, são 52 semanas. 52 semanas, tem um ano. Está faltando 10 semanas, 9, 10. Ninguém responda, só responda para você. Como é que você está chegando nesse final de ano? Um cristão melhor? Um cristão igual? Ou um cristão mais fraco? Queridos, o diabo sabe de tudo isso aí. E ele sabe qual é o consolo do diabo? É levar eu e você para o inferno. E o diabo arruma fofoca, o diabo arruma problema, ele vai continuar arrumando. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará. Então, meu irmão, quando essa semana começar amanhã, e você começar a se pegar meio macambúzio, você começar a se pegar meio, opa, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Bom, e aqui ele pega e fala assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu perdi meu pai, eu perdi minha irmã, perdi meu cunhado recentemente. Muitos dos que dormem no pó. Eu e você não estamos dormindo no pó. Estamos acordados, vivos. Leve a sério, vamos levar a sério nossa vida com Deus, igreja. Vamos parar de brincar. Vamos parar de levar a vida de Deus. Porque a gente leva a vida de trabalho a sério, a gente leva a vida de faculdade a sério, a gente leva a vida de academia a sério, a gente leva a vida de medicamento a sério, a gente leva a vida da saúde a sério. Mas será que eu e você levamos a vida com Deus a sério, no mesmo nível ou mais ainda? Vamos ressuscitar para a vida eterna? Essa vida é a vida com Deus. E uma pergunta, meu irmão, como é que você e eu estamos? Como você vai? Como é que você está? Essa mensagem não tem o propósito. Primeiro espero que ninguém tenha com medo, porque se você está com Jesus, glória a Deus, aleluia. Se ele voltar aqui, vai ficar vazio aqui ou não? Aleluia! Qual a senha para participar dessa lista? Existe uma condição. Pastor, é participar na Igreja Batista Menorá? Não. É participar de um culto? Não. Qual é a senha? Qual é a senha? Põe para mim, põe para nós aí, por favor. João 1,12. Evangelho de João 1,12. Esse aqui é um dos textos, independentemente do credo, crença ou da sua religião, não vai mudar o fato, basta olhar para a nossa criação. Nós somos fontes de um mesmo Criador. Se você for lá para a Europa, no Nepal, no Japão, você vai ver o ser humano com as mesmas características, com dor, com riso, com melancolia, com enfermidade, com inteligência. Por quê? Porque nós somos fontes de um mesmo Criador. Mas esse homem que ele criou se perdeu. A condição para eu e você participarmos dessa lista, estamos aqui escrito no livro. E eu, apesar da brincadeira, não existe anjo apagador, meu irmão. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. E outra coisa, viu? Hoje ninguém aqui acordou, bom, se você acordou assim, glória a Deus por você, está melhor que eu. Ninguém acordou aqui assim, ó. Ai, hoje eu estou me sentindo salvo pra caramba. Não, salvo pra caramba não. Salvo para Jesus, né? Estou me sentindo salvo, não. Salvação é pela fé. Você creu, está salvo. Amém ou não? Amém.
a condição para participar, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Receberam quem? Jesus, o homem de linho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que, peraí, só quem recebe é feito filho de Deus, sim. Quem não recebe é apenas criação. É criação de Deus, criatura. Para se tornar filho ou filha, você precisa receber Jesus, a saber, aos que creem no seu nome. E aqui ele fala uma coisa interessante no versículo 3, os que forem sábios. Irmãos, irmãs, quem é esse sábio? Meu amigo, minha amiga que pode estar aqui. Quem é esse sábio? Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E aqui ele fala de mim e de você. Quem é o sábio aqui? O sábio é aquele que conhece a Deus, o sábio é aquele que percebe o que está acontecendo no mundo, o sábio é aquele que tem uma vida com Deus, leva essa vida com Deus a sério, não brinca com ela. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Sabe o que acontece? Um dia está lá em cima, aí cai mesmo e não sai lá de baixo. Então, nós temos que parar com os altos e baixos. A todos nós. Altos e baixos no serviço. Coisa que pastor já está calejado e a gente ainda se surpreende. Ah, pastor, eu quero participar do voluntariado. Eu quero. Meu irmão, vem para o voluntariado. Irmão, nós tivemos aqui 80 células. Nós formamos mais de 500 líderes de CTL, CTM. O que as pessoas fazem com isso? E outra, eu costumo dizer o seguinte: chamou, está chamado. Chamou, está chamado. Chamou, está chamado. E eu quero crer que Deus não erra de chamado. Mas as pessoas desistem porque é difícil, desistem porque eu não sinto essa alegria sempre, e daí? Vai sentir sempre? Vem servir para você ver. Nem sempre tem alegria, não. Às vezes é perrengue mesmo. Mas isso não deve nos fazer desistir. Começa algo e aí depois descobre. Então, vamos ser um homem e mulher de Deus para entender o que Deus falou e assumir o que Deus falou. Mas o mais triste é que muitos desistem e desistem mesmo, não servem mais. Mas eu quero crer que aquele chamado não foi engano de Deus. Mas os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Você vai brilhar no céu. Quem é sábio vai brilhar no céu. Você e eu vamos brilhar no céu. O que é ser sábio aqui? Dar atenção, considerar, ponderar e ser prudente. A parábola das 10 virgens. Que muitas vezes é falado aqui, as 10 eram virgens, pastor Sandro falou domingo aqui, as 10 eram virgens, simboliza a igreja, as 10 tinham azeite, simboliza a igreja, mas ali, fala do Senhor que demorou, e porque ele demorou, muitos desistiram, não buscaram mais a chama, não buscaram mais o fogo. O saber se multiplicará. Observemos o que tem acontecido no mundo, irmãos. O saber se multiplicará. Até 1900, o mundo era um. De 1900 em diante, a ciência começou a se multiplicar. Ele fala isso aqui, o saber se multiplicará.
muitos o esquadriarão, e o saber se multiplicará. Nunca nós vimos tanta tecnologia no mundo. E ela vai avançar. Só que tem uma coisa, viu? Escutem isso. Aonde termina a sabedoria do homem, começa a de Deus. Pode pôr, 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Deus está acima de tudo. E eu quero ir finalizando, quero falar quem é o homem de linho. Ouvi o homem vestido de linho. Põe Daniel 10, de 1 a 9. Daniel 10, de 1 a 9. Aqui Daniel estava relatando dessa visão. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, aqui foi ano mais ou menos 600 e pouco. No dia 24 do 1º, antes de Cristo, 600 e pouco antes de Cristo. Estando eu à borda do grande rio Tigre, aquele é o rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Apocalipse 1:14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Jesus, o homem de linho. Como igreja, eu e você não podemos ficar parados. Isso recai sobre mim primeiro. Nós precisamos falar de Jesus. Eu preciso falar mais de Jesus, muito mais. Nós precisamos trazer mais pessoas para passarem uma eternidade com esse mestre. O que eu e você vamos decidir? Ser santo? Como se tornar um santo? A palavra santo é separado. Como se tornar uma santa? Como tomar um propósito de conhecer Jesus para valer? Entregar a nossa vida. Você que andou já nos caminhos do Senhor, volte para Ele. Ele não esqueceu de você nem um dia, sabe? Nem um dia. E igreja, irmãos e irmãs, como vai a nossa vida com Deus? Como vai os nossos propósitos de 1º de janeiro, de 31 de dezembro de 2024, que muitos de nós fizemos lá no templo? Como que vai aquilo que nós falamos que começaríamos e paramos no meio do caminho, com relação às coisas de Deus? E hoje, igreja,
É tempo de você e eu adotarmos o propósito de jejuar mais. Volta e meia eu falo isso. Procure um dos pastores sobre como fazer um jejum. Mensagem lançadas aqui são como sementes. Mensagem pregadas aqui, desde o dia 1º de janeiro de 2025, são como sementes. As sementes têm encontrado, a começar da minha vida, terreno fértil? Para que essa palavra pregada frutifique? Um homem de linho vai se decepcionar comigo e com você? Igreja, amiga ou amigo que está aqui, ou você que andou afastado, você que um dia sabe que teve um chamado, mas as coisas do mundo, a correria do mundo, te sufocou. Pois é, né? A gente subtrai de Deus, mas nos subtrai do humano. Subtrai de Deus, mas do humano, não. Volte para Jesus hoje, você que andou afastado dos caminhos do Senhor. Irmã, irmão, você é um santo, você é uma santa, vamos nos santificar mais. Decida, vamos decidir nos santificar mais hoje. Mas não de brincadeira, mas com um propósito firme. Eu não vou fazer um apelo para a igreja, mas nós vamos fazer um momento diferenciado aqui. Mas agora eu quero falar com você, que tem entrado, talvez entrou aqui, não sei se pela primeira vez, ou já entrou, e andou afastado dos caminhos do Senhor. Você andou afastado dos caminhos do Senhor. Igreja, eu vou pedir que você fique de pé. Vamos ficar de pé, não? Agora? Chamar o grupo de louvor aqui. Põe Apocalipse 22, 11. Isso aqui é para nós, igreja. Esse versículo é para nós, igreja. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Vamos ler daqui em diante? Do justo em diante? Vamos lá? Vamos todo mundo ler, vai. Você vai profetizar para você. 1, 2, 3. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Igreja, amém? Para nós, igreja, vamos decidir nos santificar. Vamos abrir mão de séries que mostram sensualidade. Vamos abrir mão de jogos que o diabo é enaltecido. Bom, o Espírito Santo me fez lembrar, então eu vou falar. Eu já ministrei pessoa que estava endemoniada. E quando eu estava ministrando essa pessoa e ela estava endemoniada e não vinha discernimento, o Espírito Santo me falou, as mãos. Olhe as mãos da pessoa. Eu olhei as mãos e eu vi que as mãos estavam estranhas. E aí veio o discernimento. O demônio está entrando nele pelas mãos. Qual tipo de jogo que você pratica? Aí eu pratico o jogo que no final tem um pacto com o diabo. Você tem que parar. Ele vai ser expulso aqui de você, mas você não pode voltar. Aproveitando, não justifica, como eu já ouvi, contemplar o corpo de uma mulher nua e declarar para mim que aquilo é uma arte pura, aqui ó. Pula, salta, ou nem vê. O justo se purifique, santifique-se mais, irmã, irmão.
Mas você que entrou aqui, e você quer participar de um lugar, você quer participar das bodas do Cordeiro, você quer passar uma eternidade com esse Deus, com esse homem de linho. E eu e você podemos ter esse homem de linho hoje, sair com ele aqui agora. Amém ou não? Você que andou afastada dos caminhos do Senhor. Igreja, comece a orar por alguém que precisa entregar sua vida para Jesus. Não vai entregar para o pastor, não. Vai entregar para Jesus, para o homem de linho. Para o homem de linho que quer vir te buscar. Você que andou afastada dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de você voltar. E o próprio Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de todos. Mas aquele que não me negar, eu não me negarei diante de todos. Eu quero orar agora. Eu quero convidar você, que quer entregar sua vida para Jesus, você, meu amigo, minha amiga, que você quer entregar sua vida para Jesus. Você quer voltar aos caminhos do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que se afastou. Eu vou orar por você. Mas enquanto eu estiver orando, faz você a sua oração. Pastor, como que eu posso orar? Apenas diga: Jesus, eu estou voltando hoje. Mas pastor, eu nunca me afastei, nem sei o que é isso direito. Então você fala assim: Jesus, eu estou te recebendo hoje. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos ser sábios, Pai. Nós queremos ser os sábios, que um dia vamos resplandecer como as estrelas do firmamento, Pai. Pai, ajuda pessoas aqui a serem sábias, a tomarem a decisão mais sábia da vida delas, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ou voltando, se entregando, se reconciliando com Jesus, o Salvador. Vou pedir que a igreja continue orando, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Só quero fazer uma pergunta, se tiver, amém, o céu vai ficar feliz, se não tiver, amém também. Mas eu quero perguntar, há alguém aqui nessa manhã, você entrou aqui, você andou afastada dos caminhos do Senhor, e hoje você quer voltar aos caminhos do Senhor, você entendeu que precisa voltar. Ou você nem sabe direito, mas você já está sabendo de uma coisa: eu preciso entregar meu coração para Jesus. Quem fez essa oração? Levante uma das mãos. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim? Amém. Amém, querido? Tem alguém mais? Amém. Tem mais alguém? Amém. Pode baixar, amém. Tem mais alguém? Pode levantar uma das mãos? Amém. Beleza. Já vi já. Amém. Tem mais alguém? Pode dar um sinal com a sua mão. Eu quero chamar vocês dois. Vem aqui, eu quero orar. O pastor Daniel vai orar por vocês. Vem aqui, por favor. Tem mais alguém que estava afastado? Aproveita que estão vindo. Pastor Daniel. Dá uma bela salva de palmas. Glória a Deus, Eduardo. Ah, eu te conheço. Glória a Deus. Glória a Deus. Prazer te ver aqui. Pastor Daniel vai fazer uma oração com vocês aqui. Depois vê se a gente consegue anotar o nome deles. Se tiver mais alguém, vem aqui. Você que estava afastado. Enquanto o pastor Daniel vai estar orando com eles dois, agora nós vamos orar por nós. Daniel pode orar com eles e nós agora vamos orar. Como é que vai o nosso propósito de santificação? Como vai? Qual propósito você quer restabelecer hoje aqui, irmã, irmão? Que propósito você quer levar a sério? Você que tem um chamado, meu irmão. Você sabe que está perdendo. O diabo está cirandando. Ele está tripudiando em cima da sua desistência. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, comece a falar com Deus. Propósito de santificação.
a gente vai ter um momento de oração com a igreja. Pedir para a igreja orar. Escolhe um louvor aí. Começa um louvor, depois eu corto para orar. Mas todo mundo vamos orar aqui também. Todo-Poderoso. Eu quero orar por esses dois homens, Pai. Abençoa, Pai. Quanto adoramos. Oh, aleluia! Pai, abençoa o Eduardo. Abençoa esses dois homens. Deus abençoe, Eduardo. Deus tem um propósito na sua vida. Tá bom? Brother, Deus abençoe você. Deus tem um propósito na sua vida, brother. Deus abençoe. Uhul! Oh, aleluia! Diga assim. Diga assim. Diga assim. Está escrito. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos todos dar as mãos. Pode fechar os corredores. Todo mundo vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Todos. Aqui pode continuar, eu vou tocar vocês aqui. O que nós vamos orar agora? Você vai orar pela vida do seu irmão. Olha o que você vai orar. Você vai orar pela fé do seu irmão, pela vida cristã do seu irmão. Para que ele e ela saiam daqui hoje, fortalecidos, mais santificados e cheios do Espírito Santo de Deus. Fala comigo. Mais santos, mais cheios da fé e cheios do Espírito Santo. Bom, e agora não é hora de oração silenciosa. Amém? Agora não é hora de oração silenciosa. Não sabe o nome de quem está do seu lado? Pergunta o nome dele, por favor. Por quê?
Você não vai orar assim, Senhor, abençoa esse que está aqui. O anjo vai falar, esse quem? Não, você vai falar o nome dela. Vamos orar todos? Pode começar a orar, meu irmão, pode começar. Pai Todo-Poderoso, nessa manhã, Pai, quero orar pela vida dos meus irmãos aqui, meu Pai, e declarar, Pai, santidade em cada um, Pai. Propósito na vida de cada um, Pai. Santidade e propósito na vida de cada um, Pai. Santidade e propósito na vida de cada um, Pai. Santidade e propósito na vida de cada um, Pai. Santidade e propósito, Pai, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Pai Todo-Poderoso, Pai, glorifica teu santo e bendito nome nesta manhã. Manifesta o teu poder sobre a tua igreja, Igreja Batista Menorá, que ela seja mais santa, mais comprometida com os teus propósitos, a começar da minha vida, Pai. Nos santifica, nos renova, nos restaura, Pai. Pai, abençoa, Pai, cada um que tem servido, Pai, na sua casa, Pai. Abençoa o ministério apostólico pastoral. Abençoa o apóstolo Paulo, pastora Marina, lá em Olho d'Água do Casado, lá em Alagoas. Abençoa cada pastora, abençoa cada pastor, Pai. Pai, glorifica teu santo e bendito e maravilhoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Dá uma bela salva de palmas a Jesus. Dá uma bela salva de palmas. Aleluia!